as questões climáticas, a questão da fome no mundo, a questão das águas, da carência da água potável, e mesmo a vida nos grandes centros urbanos, isso tudo fez a humanidade despertar para uma preocupação que tem sido chamada de ecológico-ambiental. A humanidade, enfim, percebe o quanto é vulnerável os sistemas que sustentam a vida na Terra e como isso pode representar para ele mesmo, para a espécie humana, um grande risco, né? Essa é uma visão moderna, essencialmente, vamos dizer, científica, mas ela não é completa. Falta muito para nós termos uma compreensão profunda de todos esses temas. Nossos irmãos do espaço, que trabalham com uma cosmogonia muito diferente da nossa, eles entendem os planetas, corpos celestes, como criaturas vivas, sensíveis, inteligentes, que reconhecem perfeitamente seus semelhantes, sabem que sobre sua superfície e em outras regiões habitam criaturas de natureza diferente, com outro tipo de inteligência e de sensibilidade, com outras demandas e necessidades, que, portanto, é uma criatura como outra qualquer. A nossa civilização não tem essa visão. No fundo, a nossa ciência acredita apenas que os fenômenos, os corpos celestes não passam de ou gases ou rochas que giram em torno de estrelas, que eles explicam de uma maneira extremamente superficial, no meu entendimento, ou no entendimento desses irmãos do espaço. Estão longe de entender que eles formam famílias, que eles têm afinidades uns com os outros ou não, enfim, que eles têm uma estrutura, de um tipo de ordenamento que nós não acreditamos ser possível entre corpos celestes, enfim, não inteligentes. Nós só acreditamos que isso possa acontecer entre os humanos. Isso não é verdade. A vida é um fato extraordinário e ela assume muitas formas que nós não sabemos reconhecer. Achamos que as plantas são vivas, que os animais também, mas só. Isso não é assim. Tudo, não há nada que não seja a vida. A vida tem muitas formas de manifestação. Os planetas são criaturas, portanto. A relação dos humanos com os planetas é uma relação que haverá de mudar muito, porque gradativamente a nossa consciência a respeito desse fato vai se estabelecer à medida que essa velha ciência ruir definitivamente com o sistema que a construiu e a sustentou durante esses últimos 500, 600 anos. A experiência humana hiperfísica, isto é, quando os humanos aprenderem a sair de seus corpos físicos e a desenvolver atividades em outros planos de consciência, rapidamente vai nos dar uma noção muito mais abrangente e profunda de como funcionam os mundos físicos e tudo aquilo que existe na fisicalidade e que são coisas acessíveis através dos nossos sentidos físicos. E vai nos permitir também descobrir que as coisas não se esgotam nesse plano, as coisas são muito mais abrangentes. A dimensão física é a ponta realmente de um iceberg gigantesco de estruturas que nossa ciência sequer imagina. Mas então a nossa visão de natureza, e portanto os conceitos hoje relativos à sustentabilidade, à ecologia e meio ambiente, à preservação de fauna e flora, são todos ainda modelos muito superficiais, muito superficiais. A nossa própria, nosso trabalho de reconstituição de fauna e flora, resgate de nascentes, tudo isso é feito ainda num plano muito, digamos, materialistas, né? Nós temos ainda o próprio conceito de volta à natureza, é um conceito ainda fortemente romântico, né? Nós estamos negando um progresso científico-tecnológico que existiu, a humanidade avançou, tanto avançou que hoje é capaz de reconhecer que esse modelo não serve e que nós precisamos substituí-lo, estamos prontos para fazê-lo, mas não será através desse entendimento que nós temos de realidade. Nós precisamos dar, portanto, passagem a um outro nível de percepção,
para construir uma nova ciência, uma nova tecnologia e, portanto, uma nova civilização. Novos materiais, eventualmente novas formas de transporte e comunicação, que nada tem a ver realmente com sistemas atuais. Né? Mas como a gente, nessa nossa conversa, não temos tempo para conversar de maneira mais ampla, eu gostaria muito de destacar a questão da nossa relação com a natureza. Né? Muitos grupos hoje pregam, de uma forma quase que religiosa, a ideia de uma volta à natureza. Nossos irmãos do espaço fazem considerações tão interessantes sobre essa ideia que vale a pena a gente aprofundar um pouco. Ele diz que sim, que a humanidade percebeu a importância dessa volta à natureza, mas ele restringiu natureza a um fenômeno externo. Plantas e animais, as águas, a atmosfera, o clima, enfim, algo que está externo ao homem. Quando eles dizem que nós deveríamos ter percebido que esse convite da consciência humana foi para que retornássemos à natureza humana, né? Para que nós percebêssemos que nós somos, em relação a todos os outros seres, uma estrutura de consciência diferente, que tem um papel específico dentro desse grande conjunto e que não se confunde com o papel dessas outras criaturas. Nós somos seres bem distintos. Nós estamos para a natureza, no sentido amplo, o cosmos, como as sementes estão para as árvores frutíferas. A semente é algo destacável da árvore. Não podemos tirar as raízes da árvore, nem seu tronco, nem galhos, nem seus ramos, nem suas folhas, nem suas flores, e de certa forma não os frutos, mas podemos sacar a semente. A semente é gerada no processo inteiro, um processo em que raízes estão ligadas a tronco, a galhos, a ramos, essas partes são não desconectáveis. Enquanto a criatura humana é desconectável, ela é um produto acabado que pode gerar uma outra árvore. Os humanos, então, estão, se fizermos uma correlação, eles são as sementes que estão dentro dos frutos. Até podemos dizer, com um certo exagero, que os frutos são os planetas, né? Como se os planetas estivessem pendurados numa grande árvore. Isso é importante nós considerarmos, porque nós somos criaturas que estamos dentro do fruto, está nos planetas, apenas temporariamente. Não somos seres planetários como são plantas e animais, e os próprios corpos celestes, e outras estruturas como os átomos, enfim, o próprio espaço. Essas criaturas correspondem às raízes, aos troncos, aos galhos, etc. Eles não podem ser desconectados, não podem ser separados. Uns dependem profundamente do outro. A criatura humana, embora se valha dessa estrutura toda, ela tem uma independência cósmica notável. Essa é a essência da natureza humana que nós precisamos dominar para que possamos construir uma outra base conceitual para a nossa visão de cosmos, né? Essa é a verdadeira volta à natureza, a percepção de quem somos efetivamente dentro desse grande painel de vida cósmica. Isso vai nos garantir, por exemplo, um padrão de respeito e de admiração em relação aos corpos celestes, às plantas, aos animais, muito diferente do que temos hoje. Nós entendemos que a natureza é para ser explorada, está ao nosso serviço e dependemos dela para a subsistência, uma visão muito chão. Não é assim.